A NATO vai lançar uma nova missão no Mar Báltico para proteger infraestruturas críticas. O reforço da presença militar serve para combater o que o líder da aliança considera serem atos de sabotagem. Nos últimos 2 meses foram danificados cabos submarinos que fazem importantes ligações entre países da região. Trata-se de equipamento responsável pelo transporte de energia e por 95% do tráfego de internet. This military activity is part of our ongoing effort to enhance maritime presence and monitoring of key areas for our alliance. It will involve a range of assets, including frigates and maritime patrol aircraft, among others, and will enhance our vigilance in the Baltic. O líder da NATO garante que não serão toleradas quaisquer ameaças. Especialistas ocidentais acusam a Rússia de estar por detrás dos cortes dos cabos submarinos. O primeiro-ministro da Estónia diz que estão em curso planos para que os países bálticos fiquem livres do setor energético russo. Welcoming today's announcement of Baltic Sentry, Secretary-General of NATO Mark Rutte said that Europe is safe for now from Russia, but in 4 to 5 years it won't be unless it steps up significantly when it comes to security and defence. Meanwhile, Finnish President Alexander Stubb said that while Europe is not in direct kinetic war with Russia, it's not at peace either. Shona Murray, Euronews, Helsinki. A Finlândia acolheu a primeira cimeira da NATO Mar Báltico para reforçar as defesas contra ataques a infraestruturas críticas. No dia de Natal, as autoridades finlandesas apreenderam um petroleiro suspeito de danificar cabos de comunicação submarinos. Mais de 95% dos dados mundiais são transportados através deste tipo de cabos. As suspeitas recaem sobre a Rússia e a China. Em entrevista à Euronews, o presidente finlandês diz que Helsínquia tem preparação para lidar com as ameaças, mas que a Europa precisa de fazer mais. There's a lot of malintent coming from the Russian Federation at this particular moment, and it's the new normal that we have to live with. And of course, in a country like Finland, which has 1,300 kilometers of border with Russia, we're quite used to this. So we're coping with it. We're staying calm, cool, and collected. We take necessary measures, including joining NATO. We take necessary measures, including confiscating vessels. So we're quite relaxed about it, really. Because Mark Rutte isn't. He said that while we're not in a kinetic war now and we are safe, in 4 to 5 years we won't be unless Europe steps up on security and defence. Well, the Secretary General of NATO is concerned about the whole alliance. As President of Finland, I'm concerned about the state of our defence. And I have to say that we never dropped our guard. We still have compulsory military service. We have 900,000 men and women in reserves, 280,000 that we can mobilize at wartime. We have 62 F-18s. We have soon 64 F-35s. We have long-range missiles, land, air, and sea. And we have the largest artillery in Europe together with Poland. So I sleep my nights quite well, and I hope that our allies do as well, because they can be quite assured that we play our part in the alliance. But you're also an expert on the EU, having spent a lot of time there. What would you urge Europe to do for the sake of Finland and 27 member states altogether to ensure that Europe will be safe? Well, I think there are a few things that we need to do. First is we need to hike up our defence expenditure, because our holiday from history is now over. So it is in our vested self-interest to promote and spend more on defence, unfortunately, of course. Secondly, we need to pool our defences better. So we need to do orders together in order to bring down the price of them. And then, of course, the third thing we need to do is to work very closely with our closest ally, the United States. Donald Trump has said that he would like to take over Greenland. So it's not a great start, is it? Well, we'll take one step at a time, and I think the sort of calm response from the Prime Minister of Denmark is the correct one. Okay, President Stubb, thank you very much for joining us. Thank you. O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, chegou a Kiev na terça-feira, numa visita não anunciada. O ministro disse que a sua visita tem como objetivo sublinhar o forte apoio dos membros europeus da NATO à Ucrânia, antes do início do mandato do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana. Und deutlich zu machen, dass dabei Deutschland natürlich als größter NATO-Partner in Europa eine besondere Rolle spielt, so wie in den letzten 3 Jahren auch. Und außerdem geht es
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und der Unterstützung. A visita acontece um dia depois de se ter reunido com os seus homólogos de França, Reino Unido, Itália e Polónia, perto de Varsóvia, para discutir esforços coordenados em matéria de despesas de defesa. Trump criticou o custo da guerra para os contribuintes norte-americanos e prometeu pôr um fim rápido ao conflito. Também deixou claro que pretende transferir mais encargos com a Ucrânia para a Europa, apelando aos membros da NATO para que aumentem as despesas com a defesa para 5% do PIB. Embora Pistorius tenha sublinhado o empenho da Alemanha na Ucrânia, também disse que 5% era um objetivo irrealista. Pelo menos 17 palestinianos foram mortos pelos ataques aéreos israelitas que atingiram o centro de Gaza na terça-feira. O Ministério da Saúde de Gaza afirma que um ataque a uma casa em Deir al-Bala matou 11 pessoas, cujos corpos foram levados para o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa. Um outro ataque no campo de refugiados de Nuseirat, densamente povoado, matou 6 pessoas e feriu outras 7. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que a guerra de Israel em Gaza já matou mais de 46 mil palestinianos em 15 meses de combates. Os novos ataques ocorrem numa altura em que Israel e o Hamas parecem estar a aproximar-se de um acordo de cessar-fogo, com negociações mediadas pelos Estados Unidos, juntamente com o Qatar e o Egito. O acordo, estruturado em 3 fases, prevê a libertação de dezenas de reféns presos pelo Hamas em Gaza, a libertação de 1000 prisioneiros palestinianos em Israel e a paragem dos combates. O Hamas já terá aceitado o projeto de acordo e as autoridades israelitas afirmam que foram feitos progressos, mas os pormenores do entendimento ainda não foram finalizados. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, diz que há esperança de que o acordo seja fechado ainda esta semana. O caminho de adesão à União Europeia é longo e no início do novo ano Bruxelas deixa um aviso a todos os candidatos. Não será possível ir por atalhos. There will be no geopolitical discount. The enlargement process remains merit-based. As I told you on November 7, I will walk the talk about European values. The rule of law and fundamental values will continue to be cornerstone of the EU's enlargement policy and the foundations of a reformed and enlarged union in the future. O foco está a leste. Ucrânia, Moldova e Geórgia receberam o estatuto de candidatos depois da invasão russa ao vizinho ucraniano em fevereiro de 2022. As negociações formais com a Moldova e a Ucrânia tiveram início em junho do ano passado. Foi um passo histórico que assinalou um voto de confiança no futuro europeu de Kiev. Mas há ainda muitos obstáculos a ultrapassar. Apesar da reeleição da presidente pró-União Europeia, a Moldova continua permeável à influência russa. Quanto à Ucrânia, é um país em guerra há quase 3 anos. Além disso, enfrenta a hostilidade de Estados-membros como a Eslováquia e a Hungria. Já a adesão da Geórgia deverá permanecer em suspenso. O partido no poder, o Sonho Georgiano, é acusado de ser antidemocrático e pró-Moscovo. A corrida presidencial começou oficialmente na Polónia, com a primeira volta a ter lugar no dia 18 de maio. 11 candidatos já se apresentaram aos eleitores. A coligação que neste momento governa o país depende em grande medida dos resultados destas eleições. O atual presidente, Andrzej Duda, pertence ao partido de direita, Lei e Justiça, na oposição, e tem o poder de vetar algumas propostas legislativas do Parlamento. Os principais temas da campanha até agora são o direito ao aborto, as uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, o Estado de Direito e a segurança. De acordo com as sondagens mais recentes, o presidente da Câmara de Varsóvia é o favorito à vitória. O principal adversário de Rafał Trzaskowski é Karol Nawrocki, um candidato que se apresenta como independente, mas que é apoiado pelo partido Lei e Justiça e que dirige atualmente o Instituto Polaco da Memória Nacional. Em terceiro lugar está Sławomir Mencen, do partido de direita Confederacja, mas prevê-se que a luta, e renhida, seja entre os 2 candidatos mais bem posicionados. O partido de Trzaskowski, a Coligação Cívica, é descrito como centrista e pró-europeu, enquanto o partido Lei e Justiça, de Nawrocki, é visto como mais cético em relação à União Europeia.
Nas últimas presidenciais, em 2020, Trzaskowski perdeu por pouco para o atual presidente do país, mas Andrzej Duda já não se pode recandidatar devido à limitação de mandatos. Há 5 anos, mais de 10 milhões de polacos votaram em cada um dos dois candidatos. Só Lech Wałęsa, o primeiro presidente da Polónia a ser eleito após a queda do comunismo, obteve um número de votos superior. Se em maio nenhum dos candidatos conseguir maioria na primeira volta, haverá uma segunda entre os dois mais votados no dia 1 de junho. Espanha prepara-se para aplicar um imposto de 100% sobre as compras de imóveis efetuadas por cidadãos de fora da União Europeia. Em causa uma das 12 medidas introduzidas recentemente pelo primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, para combater a crise imobiliária que se vive em Espanha. Desta forma, o governo pretende reduzir as aquisições por parte de cidadãos não comunitários. O país tem-se confrontado com a falta de imóveis acessíveis para arrendar ou comprar, na sequência do aumento dos preços motivado pela inflação e pela subida das taxas de juro, uma situação que tem provocado descontentamento entre os residentes. O facto de Espanha ser um dos países mais populares para a compra de casa de férias e de segunda habitação, especialmente em zonas como Barcelona ou Ibiza, assevera ainda mais o problema. Em declarações recentes, Pedro Sánchez sublinhou as potenciais implicações económicas e sociais que podem surgir se a crise da habitação se prolongar.